Olá meus irmãos, paz a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é O Cristão e as Ideologias. O Cristão e as Ideologias. Lembrando que se você é inscrito, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, ative o sininho e evangelize com essas mensagens. Dito isso, o tema está em Amós 3.3. Amós 3.3 que diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Vou fazer uma pergunta, irmãos. O cristão verdadeiro, ele pode concordar com essas ideologias que invadiram o mundo, invadiram o país e o Brasil? É uma pergunta. Vamos fazer uma reflexão rápida aqui de uns 5, 6 minutos sobre isso. Olha, nessa mensagem eu não estou falando em nenhum momento de partido político, não estou falando de política e nem estou falando de nenhuma pessoa em si. Estamos falando sobre o cristão e as ideologias. A Bíblia, irmãos, ela nos ensina a não fazer, que não devemos fazer acepção de pessoas. Ensina isso, lógico, Jesus falou isso em Mateus 11:28, quando ele fala assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados. Todos, Jesus não fez uma separação, uma acepção. Mas, irmãos, a Bíblia, ele é para nós, para o cristão, um manual de comportamento e santidade que o cristão, que o crente deve obedecer. Cada um, irmão, segue a ideologia que quiser, mas o cristão, ele tem que seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Cristo. Deus, na Bíblia, se você ler, ele não discrimina ninguém. Então a gente vai dar alguns exemplos aqui de que o cristão, do que o cristão tem que defender. Primeira coisa, família. Primeira coisa que o cristão tem que defender é a família. O conceito de família hoje, irmãos, é pai, mãe e filhos. Esse é o conceito bíblico disso que está na Bíblia. Quando você muda isso que a Bíblia ensina, você está indo contra o mandamento, contra o ensinamento, contra a doutrina de Deus. E toda vez que você faz isso, você está indo contra um versículo que está em Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis ao passo que eu vos ordenar, e nada tirareis. A palavra fala assim, ó: nada acrescentarás e nada tirarás da palavra. Se alguém quer formar uma família diferente, pode formar, o problema é dela. Na internet tem até casamento com um animal, já vi casamento de homem com cavalo, homem com macaco e assim por diante. Se a pessoa quer fazer isso, o problema é dela, mas o cristão não. O cristão faz o que Deus está mandando. Hoje, se você olhar na internet, tem muitos projetos que vão de encontro a essa tradicional família que Deus orientou. A própria Constituição, se você for ler, ela está lá no artigo 226, inciso 3, que a família é composta de homem e mulher. A própria Constituição, ela corrobora com a Bíblia, ela concorda com a Bíblia. Segundo aspecto, a igreja. Primeiro aspecto é a família, o segundo é a igreja. A Bíblia fala, a história mostra que Roma tolerava, ela aguentava a igreja, mas na medida que a igreja começava a ir contra os seus dogmas, contra os seus ensinamentos, começavam as perseguições. Roma começava a perseguir. O imperador romano Tibério César, se você olhar lá, ele proibiu o judaísmo em Roma. A igreja ia contra o que Roma determinava e aí começava a perseguição. A igreja, irmãos, se você olhar, ela é amiga das pessoas, mas muitos veem a igreja como um inimigo, como uma inimiga. Por quê? Porque os nossos ensinamentos, os ensinamentos das igrejas, elas vão contra as suas ideologias. Em Hebreus 10, fala assim, ó: considerai um ao outro. Em Hebreus 10 fala estimular o amor, fala estimular as boas obras. E fala assim, ó: não deixe a sua congregação. A Bíblia fala, e a Bíblia é clara quando fala, temos que ajudar um ao outro, estimular o amor, estimular as obras e estarmos dentro de uma igreja, não deixar. Se você pegar um exemplo assim, bem conhecido hoje no mundo, através da internet, as igrejas na China, você vai ver que lá existem muitas restrições. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Lá eles determinam o que pode. Existe uma vigilância o tempo todo, ameaças, é uma opressão e perseguição sobre os cristãos. Tem mais ou menos hoje 97 milhões de cristãos na China e são perseguidos. Muitas igrejas são fechadas.
cultos domésticos são proibidos, né? E crianças e jovens e adolescentes não podem frequentar a igreja, só acima de 18 anos, só os maiores de idade, né? E o que é permitido? Somente a igreja do Estado, somente aquela igreja que é direcionada, organizada, administrada pelo Estado. A China, ela é oficialmente um Estado ateu. Ela permite igreja? Permite, desde que seja vigiada e com as palavras que ela quer. Existem, irmãos, projetos, hoje, para vocês terem uma ideia, contra as igrejas de Deus, né? Projetos que determinam que exista uma taxação sobre dízimo e sobre ofertas, né? E como que pode você taxar um negócio que a pessoa dá porque ela quer, né? Não é obrigado, o dízimo a pessoa dá espontaneamente, então não tem como taxar isso. Alguns projetos também querem proibir o evangelismo dentro de prisões, dentro de cadeias. Então assim, a pessoa já não tem muito o que fazer. Se não pode ler a Bíblia e entender um pouco, fica bem difícil, né? Irmãos, Mateus 10,14 fala assim, ó, porém se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que saídes daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Então, irmãos, proibir o evangelismo em cadeia, ninguém é obrigado a ouvir. Ouve quem quer, vai lá ouvir a palavra quem quer, vai ouvir o sermão quem quer, entendeu? Quem não quer não vai. Agora, a pessoa tem direito de ouvir, entendeu? Ninguém é obrigado, mas tem direito de estar lá. O último exemplo que eu quero dar é que a pessoa não fique em cima do muro. O último exemplo, depois de família e igreja, é que a pessoa não fique em cima do muro, ela escolha um lado, né? A Bíblia diz isso quando Elias chega lá e fala assim, olha, vocês estão perdidos, vocês não sabem quem vocês vão adorar. Se Deus é Deus, adora a Deus. Se Baal, que é o Deus, o seu Deus adora Baal, mas faz alguma coisa, né? Ele fala assim, ó, do cristão morno, tá? Então é isso que fala aqui, ó. Aí tem que escolher um lado. A Bíblia, se você ler, na Bíblia, o lado direito na Bíblia de Deus, ele é colocado como um lado de honra, né? Em Mateus 25, o próprio Jesus coloca ovelhas, ele faz uma separação, ovelhas fiquem do lado direito e os bodes fiquem do lado esquerdo. Na Bíblia, o lado direito é onde fica o paraíso, onde fica a retidão, e o lado esquerdo é onde ficam os condenados ao inferno. Em Eclesiastes 10:2 fala assim, ó, o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Irmãos, será que isso é coincidência? Direita e esquerda? Não. Na Bíblia não tem coincidência, né? Quem nos guia é Deus. É Deus que nos dá o direcionamento, o caminho. Em Êxodo 13:21, a Bíblia fala que Deus guiou os hebreus através de uma nuvem e através de uma coluna de fogo. Deus é quem guia o povo. Este é o manual do cristão. Deus guiou José até ser governador do Egito. E depois Deus guiou os seus irmãos até José, para ele perdoar cada um deles. Isaías 63:13. Último versículo para finalizar essa mensagem. Deus os guiou pelos abismos, como guia cavalos pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram. Deus, para Josué, ele falou assim, ó, Josué, se esforça e tem bom ânimo. Aí ele fala assim, ó, faze conforme a lei, essa lei, ó, a lei que eu ordenei. E ele fala assim, ó, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ele fala assim, ó, medita nela, estuda, busca, tenta entender, vai buscar entendimento, vai buscar conhecimento. Que hora? De dia e de noite. Ele fala assim, ó, faça conforme está escrito. E termina assim, ó, será bem sucedido e prosperarás. Então, irmãos, é assim que a gente tem que ser, lado de Deus. Esse é o nosso lado, o lado de Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Peço que tu venhas, Senhor, cada vez mais falar em nossos corações. Venha receber o nosso esforço, Pai querido, venha nos animar para fazermos conforme a Tua vontade, Pai querido, para que tenhamos sucesso, Pai querido, que nossas ações sejam prósperas, para que o Seu nome seja glorificado. Abençoa todos quanto ouviram essa mensagem, é o que eu te peço em nome de Jesus. Mais uma vez, irmão, se inscreva no canal, ative o sininho, use essa mensagem para evangelizar. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil, e até a próxima, se Jesus não voltar. Até lá.